Graça e paz, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. Deixa eu passar mais uma vez, e a última agora, não vou passar mais, as dicas para você participar do sorteio, tá bom? Então vamos lá, rapidinho, prestem bastante atenção. No final de cada vídeo, eu falo uma frase, né? Nessa frase tem três versículos, tá? Eu quero saber quais são os três versículos que eu uso, ou seja, parte de três versículos. Esses três versículos são em livros separados, não estão no mesmo livro, tá bom? Então eu gostaria de saber quais são esses três versículos que eu falo no final da frase no final da frase, no final do vídeo. E eu quero saber no meu WhatsApp. Não pode falar aqui no... Lógico, se você falar aqui, você passa para os outros, tá certo? Aqui no canal você vai dizer, tá feito, ou está feito, tá bom? Coloca aí no canal, tá feito. Aí eu vou saber que tá, né? E vou lá no meu WhatsApp, confirmo, beleza. Depois que você fizer isso, você vai ter que colocar que eu entendi. Eu entendi o quê? Que no dia 22, às 5 minutos do dia 22, estará já no nosso canal o sorteio, tá bom? Então é isso. Vamos para a leitura. Hoje nós leremos os capítulos 20, 21 e 22. Vem comigo, nosso Deus fiel e bom conosco. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Atos capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acamparam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo embarca em Assos, chega a Mileto. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Em Mileto, fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, de que ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Paulo ora com eles. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo chega a Tiro, Atos capítulo 21. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Paulo em Cesareia. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém,
pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Paulo chega a Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. A prisão de Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era o que havia feito. Na multidão, quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido às fortalezas, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: Paulo apresenta a sua defesa, Atos 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica,
guardaram ainda maior silêncio e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Prossegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do furor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: Apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Paulo livra-se de ser açoitado. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoites fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Encerramos mais uma leitura. E que a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Que a paz de Cristo seja árbitro em nossos corações. Que nós busquemos a paz e empenhemos por alcançar. E no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens em nome de Jesus. Amém? Vamos?